Recording this computer. Ótimo. Bem, então, nós estamos falando aqui das moradas, né, de Santa Teresa d'Ávila. Alguém pode pensar assim, que moradas são essas? Será que são lugares que a gente vai? Não, não é lugares que a gente vai, mas são estados de alma que a gente tem, né? É a nossa alma, a nossa própria alma. Porque, olha, o homem perdeu o contato com a sua própria alma. E eu falo isso de uma maneira bem generalista mesmo, porque até os líderes religiosos, eles parecem apontar caminhos, mas não têm caminhos para si mesmos. O número de suicídio entre sacerdotes, por exemplo, vem aumentando. Porque, de repente, eles têm que manter uma aparência de que vai tudo bem, porque, afinal de contas, eles são mestres, né? Ou deveriam ser mestres de espiritualidade. A gente percebe que eles não têm respostas para eles mesmos. Então, a alma é um assunto muito sério, né? Tanto para a liderança religiosa, como pessoas que ainda não entenderam a importância dessa dimensão, né, do ser humano. E não podemos negligenciar a alma. Não podemos negligenciar a alma. E não podemos resumir, né, a espiritualidade a uma série de rituais, a uma série de práticas exteriores, porque, vejam bem, o próprio Jesus criticou esse tipo de comportamento dos fariseus. Os fariseus eram ótimos para terem uma vivência religiosa exterior, mas tinham pouca vivência religiosa interior. E tem muitos padres, muitas freiras, né? Até dentro dos carmelos, dentro dos mosteiros. Santa Teresa d'Ávila, quando ela chegou no convento, né? No convento de Ávila, ela viu aquilo lá uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. Todo mundo fazia festa, tinha festa toda semana. A cela, que deveria ser o lugar de intimidade da freira com Deus, era um lugar de visitas constantes, de familiares, de amigos. Era uma bagunça, né? Essa bagunça se encontra também em todas as épocas. Hoje, dentro da igreja, nós temos muitas bagunças, né? Bagunças nas paróquias, bagunças nos conventos, na vida religiosa e principalmente na vida pessoal, né? A vida pessoal do sacerdote, a vida pessoal de um monge, de uma monja. Há pouco tempo atrás, teve uma intervenção do Vaticano em um famoso mosteiro beneditino, por causa de uma bagunça, né? O que é uma bagunça? Uma bagunça é você não encontrar o seu próprio eixo, ou você abandonar, né, aquele alvo que você tinha de espiritualidade e substituir isso por desejos pessoais, né? Desejos pessoais. Então, essa bagunça precisa ser organizada. É por isso que Santa Teresa propõe aí uma visita para a nossa alma, uma visita na nossa própria alma. E hoje nós vamos chegar, então, nessa dimensão maior. Nós saímos ali do porão, fomos para a primeira morada, para a segunda morada, e em cada morada, Teresa tem o cuidado de nos mostrar como nós devemos avançar sem ter que voltar atrás. Que o grande problema da espiritualidade é voltar àquilo que nós éramos antes, né? É difícil alguém que comece, sei lá, com 20 anos de idade e chega aos 100 anos de idade e só teve progressos na sua vida espiritual. Então, quantos regressos nós temos, né? E esses regressos acabam nos atrasando sempre. Então, nessa quinta morada, Teresa, ela propõe uma novidade muito interessante. Ao contrário de muitos místicos que falam contra as paixões, Santa Teresa, ela convida a encontrar esta paixão em Deus. Olha só que interessante. Você não tem que renunciar às suas paixões, mas você tem que dimensionar, né,
dimensionar esta paixão e adequá-la ou inseri-la no coração divino, no coração de Deus. Então, ao invés de ter uma paixão desordenada, é uma paixão orientada. Então, se alguém consegue chegar à quinta morada, principalmente são aqueles que têm um desejo único. Quem chega na quinta morada já não tem muitos desejos, tem um só desejo. Tem o desejo de Deus, apenas Deus. Então, nessa mansão, a alma ela começa a sentir um deliciamento, digamos assim, né? Ela começa a se deliciar por estar na presença de Deus. E esse é o lugar aonde a alma sempre desejou estar. E percebe que sempre ela foi conduzida por Deus. Então, no quinto, quem chega nessa quinta morada é porque já tem consciência de que a sua vida foi sempre orientada por Deus e agora para Deus. Então, não se pode, portanto, chegar a esta morada sem esse desejo de ser conduzidos por Deus somente. Só Deus pode me conduzir. Então, esse desejo é imprescindível para as moradas superiores. Deus vai me conduzir. Esse é um lugar sagrado. É um lugar sagrado habitado pelo silêncio. Quanto mais espiritualizado você vai ficando, mais você vai se afastando daquelas cerimônias, daquelas celebrações barulhentas, né? No começo da nossa fé, a gente gostava de bater palma na igreja, de pular, de dançar, mas agora a gente gosta de silêncio, né? Então, quem cresce espiritualmente vai tendo um amor ao silêncio. É como entrar no meio de uma floresta. Você entra no meio de uma floresta tropical, como a floresta amazônica, por exemplo. Quem não teve a oportunidade pode imaginar, né, ser envolvido por todo tipo de plantas e de árvores. Só o que você vê são árvores. Mas, na visão de Santa Teresa, é como entrar nesta floresta silenciosa que o cair de uma folha de uma árvore ou de um passarinho que cantam, ao invés de encantar a sua alma, distraem a sua alma e tiram, portanto, a sua atenção daquilo que é essencial. O silêncio é um dos mais importantes elementos para o crescimento de uma alma. É um silêncio em que entramos e que nos absorve, e que nos conduz até o seu centro, né? Nós entramos nesse silêncio, mas, na verdade, nós não estamos entrando no silêncio. É o silêncio que vai nos absorvendo até o seu meio, até o seu centro. Nós temos a tendência de achar que nós temos que falar na presença de Deus. Olha que interessante. Santa Teresa chegava na presença de Deus muitas vezes, ela ficava calada. Ela ficava absolutamente calada. Ela ia lá diante do Santíssimo e fazia companhia para Jesus no Santíssimo Sacramento. Às vezes o que Deus quer de nós não são palavras, mas é a nossa presença, a nossa companhia. Nós pensamos que temos que ficar repetindo palavras nas orações. Eu tenho que rezar tantos terços. Se eu não rezar tantos terços, Deus não vai ficar contente comigo, Deus vai me castigar, né? Ou se eu não rezar o suficiente, Deus não vai me ouvir. A palavra rezar, ela tem essa conotação, né? Rezar significa falar bastante, falar continuamente, multiplicar palavras. Orar não é tanto falar, orar é ouvir. Portanto, orar é silenciar. As carmelitas, elas não têm muito tempo de oração em comum, né? Mas a maior parte do dia as irmãs passam em profundo silêncio. Tanto as carmelitas como os cistercienses, os beneditinos, eles, quando eles estão no seu trabalho, né, no seu trabalho manual, ou no trabalho na cozinha, ou trabalho no jardim, eles não conversam uns com os outros. E um monge, não é permitido que o monge vá conversar com o outro na hora do trabalho. Por quê? Porque você tem que respeitar o silêncio do outro.
a presença de Deus que está no outro. Senão você invade esse lugar onde a pessoa está sozinha com Deus. Vejam como o Salmo 46, ele fala o seguinte: calai, olha, calai e sabei que eu sou Deus. Calai e sabei que eu sou Deus. Quer dizer, no seu silenciamento, você vai saber quem é Deus, você vai conhecer Deus. Então, somente calados é que nós podemos conhecer Deus. Nós não conhecemos Deus rezando muito, viu? Desculpe. Nós não rezamos Deus multiplicando palavras. Nós conhecemos Deus no silêncio. No silêncio, nós não somente conhecemos Deus, mas também nos conhecemos mais profundamente. Por acaso você sabe, né, como é que você respira? Você respira nessa região do peito ou na região do abdômen? Por onde você respira? Você já prestou atenção nisso? Você nem sabe disso. Você já prestou atenção como bate o seu coração? Sim, porque quando nós fazemos um silêncio profundo, nós escutamos o nosso coração batendo. Você já escutou o seu coração batendo? Ele bate apressadamente, bate calmamente, bate forte, tem uns momentos que parece que você não o escuta. Como é que bate o seu coração? Se você não sabe disso, é porque ainda não escutou a sua respiração, não escutou o ritmo do seu coração. Portanto, escutar, segundo Santa Teresa d'Ávila, é unir-se. Escutar é igual a se unir. Quem escuta se une a Deus. Uma criança, quando está nos braços da mãe, ela fica sossegada, não fica? Ela fica sossegada. Quando ela fica no braço da mãe, ela não precisa mais gritar. Ela não precisa mais se movimentar, ela não precisa reivindicar absolutamente nada, ela só precisa se deixar acolher pelos braços maternos. Podemos dizer que isso é um envelopar-se no amor. Olha que interessante. Isto é um envelopar-se no amor. E esse sentimento é que conduz a alma para um santuário de amor. Um amor tão infinito que a alma é incapaz de compreender. A alma não explica esse amor, a alma não busca explicação desse amor. A alma ama. Veja, isso tem muito a ver com adoração. Adoração. Eu não estou falando de emoção, porque a emoção aqui não tem importância. Veja se você não baseia a sua oração na emoção. Ai, hoje a oração estava ótima, nossa, estou sentindo uma coisa tão boa, né? Ai, hoje não consegui rezar, estava pensando em tantas coisas, então a oração não foi boa. Nós baseamos a nossa oração, a nossa adoração nas nossas emoções. Não existe essa de sentir emoção como um parâmetro para saber se você encontra ou não, se você se encontra ou não dentro do coração de Deus. Você está dentro do coração de Deus, e pronto, independente se está sentindo ou não sentindo. Mas muitas pessoas baseiam isso. Hoje não estou com disposição de participar desse momento ali de meditação no sábado. Não estou afim. O que você está fazendo? Baseando a sua adoração na sua emoção. Lembrem que eu contei a história de Santa Teresa quando ela estava na presença de Jesus e ela não tinha inspiração, não tinha vontade de estar ali. Ela começou então a contar todas as lajotas, né, do piso, cada uma dos tijolos que estão ali. E um dia ela pergunta para Jesus qual o dia que Jesus mais gostou dela, que Jesus mais se agradou dela. E Jesus falou: no dia que você foi ali na capela e ficou contando as lajotas. Senhor, mas eu não estava nem com vontade de rezar, não estava sentindo emocionalmente, né, motivada para estar na tua presença. Ele falou: pois é, porque naquele dia, mesmo não tendo vontade, não sentindo qualquer emoção, você foi mesmo assim me fazer companhia. Você vem nos nossos encontros no sábado quando você está se sentindo motivado, emocionado? Lembre-se que quando você vier contra a sua vontade, contra a sua emoção, Jesus vai falar nesse dia: eu gostei que você esteve lá, porque você me fez companhia.
mesmo não tendo vontade, mesmo não se sentindo emocionalmente motivado, motivada, você estava ali na minha presença. Você me fez companhia. Veja que a certeza nunca deve partir de você. Se você busca a certeza dentro de você, será que eu estava na presença de Deus? Será que não está? Se você busca a certeza, é porque você não entendeu o processo. Então lembre-se que agora a sua alma é conduzida por Deus, não é você que está conduzindo o processo. Deus está conduzindo o processo dentro de você. Você não pode ter nenhum controle sobre ela. Mesmo se na sua comunhão com Deus aparecer um sinal de irritação, ou algum pensamento irracional ou intruso, tudo isso deve ser varrido pela lembrança de estar nos braços amorosos do Pai. Você está na presença de Deus e vem um pensamento ruim na sua cabeça, um pensamento de morte, ai, estou sentindo que alguém vai morrer, estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso daí é humano, isso daí não vem de Deus. Essa inspiração não vem de Deus. Deus não inspira coisas ruins, né? Mas se vierem esses pensamentos em você, lembre-se, só traga a sua lembrança. Não, eu estou nos braços do Pai. Nos braços da mãe, a criança não fica irritada. Nos braços da mãe, a criança não chora. Nos braços da mãe, a criança não reivindica nada. Ela apenas gosta de curtir o abraço da mãe. Gosta de curtir estar ali. Teresa diz que a alma que alcançou esse nível não é mais, nunca mais vai ser perturbada pelos monstros sinistros que habitavam naquele porão. Sabe por que aqueles monstros que habitavam o porão, eles invadiam a nossa alma? Porque nós não tínhamos a consciência de estar nos braços do Pai como se fosse nos braços de uma mãe. Aqui esses monstros não conseguem penetrar mais. Talvez alguns monstrinhos, viu? Talvez uma lagartixa, né? Mas não aquelas cobras venenosas, não aqueles monstros quadrúpedes que nos assaltavam ali ali naquele porão. Talvez uma lagartixazinha, mas nada que possa nos incomodar de fato. Para dissolver todos esses pequeninos monstros, a alma aprendeu a confiar em uma força que não vem dela. O que nos dá a certeza de que nossa alma está segura, o que seria? Né? O que não me dá a certeza de que eu estou no caminho certo? É o nosso desejo por Deus. Nesse caminho que você está trilhando, você tem desejo de Deus? Por isso, Santa Teresa fala, cuidado com os movimentos religiosos, cuidado com as espiritualidades que surgem por aí. Né? Eu conheci uma pessoa que dizia que ela deixava a vela acesa dia e noite na casa dela. Dia e noite. Ah, por que você deixa? Ah, porque Nossa Senhora é uma falsa aparição que fala isso, porque Nossa Senhora jamais falaria uma bobagem dessas. Ah, foi numa aparição que Nossa Senhora falou que o mundo vai acabar, então precisa deixar a vela acesa. E ela vai passar, quem tiver a vela acesa, ela vai salvar. Olha, isso daí é o caminho errado. Qual é o caminho certo? É aquele caminho que aumenta o seu desejo por Deus. Né? Movimento que te tira a paz, que te ameaça. Movimento que fala para você que o mundo vai acabar. Eu não sei que Nossa Senhora é essa que sabe que o mundo vai acabar, porque nem Jesus falou que nem ele sabia, só Deus sabe. Como é que Nossa Senhora sabe disso? Né? Então, esses movimentos que colocam medo na alma, eles não vêm de Deus. O que vem de Deus é aquele que aumenta o desejo de Deus somente. Isso quem diz é Santa Teresa d'Ávila. Já vi esses movimentos lá no tempo a Idade Média era cheia de movimentos que falavam que ia acabar o mundo. Isso em 1500, 1600, o mundo não acabou. Né? Então as pessoas estão sempre erradas. Então, a alma voltada para Deus, qual é a alma que está voltada para Deus? É a alma que tem um desejo fixo em Deus. Entendeu isso agora? A alma voltada para Deus é aquela alma que tem um desejo fixo em Deus. Se você tem o seu desejo na espiritualidade, né, nesta coisa, naquela coisa, naquela coisa, naquela coisa, então é porque você não tem espiritualidade. A verdadeira pessoa que tem espiritualidade, tem verdadeira espiritualidade,
é aquela que tem um desejo fixo em Deus. Tal estado de graça não é alcançado pelos nossos próprios esforços. Se você vai a um banquete, é porque você foi convidado. Se chegou até aqui nessa quinta morada, em sua espiritualidade, é porque foi alguém que te trouxe. Muitos outros são convidados também a esse banquete a cada dia. Chegar a esse nível de espiritualidade, portanto, não é um privilégio de alguns. Não é um privilégio de alguns. Ah, eu fui convidado, Deus me escolheu. Não tem essa de Deus escolheu só alguns. Deus escolhe só alguns, Deus escolhe todos, né? Deus escolhe a todos, mas somente alguns empreendem, têm a coragem de seguir a palavra de Deus. Então, esse esforço não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso esforço, é um presente gratuito, é um convite que parte de Deus e não da alma. O Evangelho de São Mateus, então por isso que eu falo, um movimento, uma religião, né, uma espiritualidade que fala que você tem que fazer isto e aquilo para chegar até não sei o quê, então, olha, está errado. Está totalmente errado. Não é o seu esforço que conta, né? Jesus fala que muitos se esforçarão para entrar no reino de Deus, mas não conseguirão. Por que não conseguirão? Porque o reino de Deus não é dado pelo nosso esforço, é dado porque Deus quer dar, porque Deus é bom. O Evangelho de São Mateus fala de um rei que mandou convidar todas as pessoas que fossem encontradas pelo caminho para a festa de casamento do seu filho. Os servos do rei saíram convidando as pessoas, mas algumas pessoas ignoraram esse convite. E os servos voltaram de mãos vazias porque as pessoas convidadas não aceitaram o convite, alegando que estavam muito ocupadas. O único empecilho, portanto, para a nossa ascensão espiritual é a nossa falta de tempo de cuidar da nossa própria alma. É como uma pessoa que descuida da sua própria casa. Não a limpa, não a pinta, não conserta os equipamentos quebrados, não repõe aquela tábua velha que está ali, aquela janela que está caindo, né? A mesma coisa acontece com a nossa alma quando nós nos descuidamos dela. A união com Deus é comparada por Jesus com uma festa de casamento. Se Jesus quisesse que a sua espiritualidade dependesse de muitos jejuns, de muita penitência, de muito sofrimento, ele não teria falado de festa de casamento, mas teria falado de um funeral. O reino dos céus é comparado a um funeral. Claro, você vive triste, você vive achando que a espiritualidade é um esforço contínuo, então ele falaria que era uma festa, era um funeral e não uma festa de casamento. E ele fala que na festa de casamento ninguém jejua. Ele fala, ninguém jejua numa festa de casamento, mas se alegra pela presença do noivo. É, portanto, sempre uma história de amor. Se é uma festa de casamento, é porque é uma história de amor, nunca uma história de sacrifícios e penas. O amor sempre, por outro lado, exige uma resposta. Uma pessoa que ama depende da resposta do outro para dizer eu também te amo. Porque se o outro não me ama, se a outra pessoa não me ama, então eu não posso pensar em casar com ela, em constituir uma família com ela, né? O amor exige uma resposta. Maria era amada por Deus, mas seu sim era uma exigência para que Deus iniciasse nela um processo de transformação. No mesmo sentido, nossa resposta a Deus deve ser o desejo de uma profunda transformação. Lembre que para chegar até a quinta morada foram precisos grandes momentos de transformação, de mudança de direção. Antes você não se preocupava com o bem-estar da sua alma. Alma esta deixada a si mesma e deixada para ser um lugar onde habitam monstros, as serpentes e os escorpiões. Como é que anda a sua alma? A sua alma é habitada por anjos. Você pode dizer isso? Ou a sua alma é habitada por monstros? Se você não se lembra desse porão interior, eu sugiro que você reveja, né, o nosso vídeo sobre o porão interior. Vencido o porão, você foi deixando muitas coisas velhas para trás. E é isso que significa conversão. Nós não podemos ascender a moradas mais altas se somos ainda apegados a pecados antigos.
Conversão é mudar de direção, é concentrar todas as nossas energias para o alto. Reveja em sua vida tudo aquilo em que você precisa se desconectar. E em tudo aquilo em que você precisa se conectar ou reconectar. É preciso mudar de coração para entrar na vida eterna. É preciso se conectar com objetivos e alvos mais nobres do que aqueles nos quais vivemos apegados. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Reveja, veja muitas vezes para que você realmente possa dizer um sim absoluto a Deus como Maria. Fique com Deus, que Deus te abençoe e derrame sobre você as suas bênçãos. Amém. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado também, né? Agora,